Afinal, os mortos ouvem as nossas orações, mas adianta será rezar? Será que eles vão ouvir? E depois, ir até o túmulo, orar pelos mortos, porque a igreja diz que é uma prática sagrada, é uma tradição da igreja, no dia de finados, ir até o túmulo dos mortos. A palavra de Deus diz assim, que os nossos entes queridos, em primeiro lugar, não estão mortos, porque muitos vão dizer, se eles estão mortos, para que rezar pelos mortos? Estão mortos, vírgula, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 11 de São João, ali no versículo 25, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí muitos vão dizer, claro que viverá. Viverá no dia do julgamento final. Não é que vive já. Mas é isso que Jesus disse para Dimas, quando estava do lado da cruz. Lucas 23, 43. Preste atenção no que o Paulo está dizendo. Ao lado de Jesus tinha duas cruzes. Eram dois ladrões, o bom e o mau ladrão, né? Por que a gente fala o bom ladrão? Porque é aquele que se converte no último instante. E Dimas diz, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus diz para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje. Gente, a palavra de Deus nos diz que quando nós partimos dessa vida, vamos continuar vivos, mas em outro plano. Nós não vamos para muito longe não, nós só vamos para outro plano. Então nós vamos continuar junto do Senhor. A própria palavra de Deus diz assim, o que pode nos separar do amor de Cristo? Romanos 8:38. Estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo. E às vezes a gente acha que morreu, acabou. Nunca mais para essa vida aqui, para esse mundinho nosso. Mas as pessoas que morrem vão continuar ligadas em Cristo, vão continuar vivas, diz a palavra, não mortas. E aí, gente, a palavra vai dizendo que é rico e salutar orar por aqueles que já partiram. Em 2 Macabeus, no capítulo 12, versículos 43 até o 46, a palavra diz assim que Judas Macabeus, ele ofereceu 2.000 dracmas, que era o valor em dinheiro, de prata. Ele ofereceu lá em Jerusalém, em sacrifício pelos pecados dos mortos. Eles já estavam mortos, e por que Judas Macabeus vai oferecer? Aí a palavra esclarece assim, obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Porque se ele não esperasse que os mortos haveria de ressuscitar, seria coisa supérflua e vã orar por eles. 2 Macabeus está dizendo, se ele não soubesse que os mortos vão ressuscitar, seria vão então orar por eles. Está lá, é rico e salutar orar por aqueles que já partiram. Quem aqui tem o costume de, no dia 2 de novembro, ir visitar o túmulo dos mortos? Preste atenção nessa aqui. Maria Madalena e outra Maria, diz a palavra em Mateus 28, versículo 1, diz que um dia depois da morte do Senhor, olha onde que elas foram. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, foram no túmulo de Jesus. Gente, eu conheço pessoas que são sepultadas e passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5, 10 anos, nunca mais ninguém volta lá. Dia 2 de novembro tem gente que já vai cedinho lá, já vai um dia antes, na semana, limpa, deixa bonito. Gente, lá a gente sabe que está só a matéria, o corpo. Mas o corpo, não diz a Bíblia que é templo do Espírito Santo? Não é só um monte de carne que está lá, é o que você viu durante a vida toda. Quantos abraços, quantos beijinhos já não recebeu dessa pessoa que você amava? Tem gente que tem o cheiro, tem saudade até do cheirinho da mãe que faleceu. É ou não é verdade? Mães que sepultaram o filho, você se lembra até do cheiro do filho. Está lá. Então, se é rico, se é obra santa, se é salutar orar pelos mortos, se Maria Madalena e a outra Maria foram no sepulcro de Jesus, e eu poderia aqui colocar até no capítulo 11 de São João, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, chega lá, começa a procurar Marta. Sabe onde que a Marta estava? Chorando no túmulo do irmão.
chorando lá no túmulo de Lázaro. Por que ela estava no túmulo? Porque já era uma tradição ir ao túmulo, desde aquela época. E aí querem colocar na nossa cabeça que essa história de ir no cemitério, isso está errado. Não se pode rezar pelos mortos, que os mortos não podem voltar. No Catecismo da Igreja, número 958, diz assim: recomenda-se cabalmente, ou seja, se recomenda muito para que se visite os túmulos, se ore pelos mortos. Todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, desde os tempos das primícias da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Diz o Catecismo da Igreja, número 958. Quer dizer, por que nós visitamos o túmulo dos mortos? Porque oramos pelos mortos. É tradição sagrada e cristã. Desde os princípios já se fazia isso. E aí, gente, essa questão de 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens. Você não pode interceder, você não pode ficar intercedendo por ninguém. Se Jesus é o único mediador, não quer dizer que é Jesus sozinho. É o único, só Ele. Jesus não exclui nada. Para salvar o mundo, Jesus salvou sozinho? Ou Ele usou lá no Antigo Testamento de patriarcas, Abraão, Noé, Moisés? Ele nos salvou usando de pessoas concretas? Como que Ele fez para vir para o mundo? Ele desceu assim do alto? Não, nasceu do ventre de uma mulher. Esperou o sim dela para vir. Está vendo que para salvar Deus vai incluindo muitas coisas? E para salvar a humanidade, esse único mediador, Ele usa da igreja. Jesus aparece na Bíblia, em 1 Coríntios, ali no capítulo 11, como a cabeça de um corpo. E aí São Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, depois que ele fala dos dons: Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Existe corpo sem cabeça? Existe cabeça sem corpo? Não. Então, quando nós falamos de Cristo, nós falamos do Cristo total. O que é o Cristo total? É a cabeça ligada ao corpo. Se é só Jesus que salva, não é só Jesus cabeça, é Jesus e o corpo. E o corpo, diz a Bíblia, é a igreja. Cada um de nós somos membros do corpo. Quer dizer, Jesus quer salvar você, mas está salvando através do quê? Olha o padre pregando a palavra. Olha o coração que já está aquecido aqui com aquele momento de cura interior que nós fizemos. Olha os servos ministros de cura interior que fizeram o corredor para vocês passarem. É assim que Jesus está salvando. Único Senhor, único mediador. É só Jesus que pode salvar. E eu sei disso. Mas Jesus usa, olha a fé inclusiva aqui, Jesus usa da igreja para salvar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então a igreja pode levar até Jesus, e Jesus é o único Salvador. Eu posso levar você para Jesus. Maria só leva para Jesus. Reza para um santo, o santo te leva para Jesus, porque é Jesus que salva. Então a intercessão, gente, está resolvida aqui. Agora a questão, padre, e depois de morto? Depois dessa pessoa partindo dessa vida, o Senhor já disse que morto só para nós, que para Jesus continua vivo, né? Mas nessa outra dimensão, eles podem olhar por nós? E adianta a gente orar por eles, conforme o Senhor leu em 2 Macabeus? Em Apocalipse 6:9, ele fala da atividade das pessoas que já morreram diante do trono de Deus, aqueles que já partiram dessa vida. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes dessa terra? Eles estavam conversando com Deus, eles estavam orando. Morto rezando, morto falando com Deus? Pois é. E olha que aqui na abertura do 5º selo, antes da ressurreição, nós estamos aqui nesse tempo que nós chamamos de tempo da tribulação. Os mortos aqui rezando, aqueles que estão nessa glória eterna que o Padre chama de vivos, porque Jesus diz que estão vivos. Lá no Apocalipse 7, diz assim a palavra: quem são esses de roupas brancas? Na visão, aqui São João vai dizendo: então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são esses? Respondeu então: meu Senhor, tu que o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação.
lavaram as suas vestes e as alvejaram do sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Lá os mortos servem a Deus no seu templo. Quer dizer, a gente às vezes acha que estão mortos, estão lá debaixo da terra aguardando o juízo final, só aguardando o dia do julgamento. Haverá o dia do julgamento? Haverá. Mas preste atenção, quando nós partimos dessa vida, nós vamos imediatamente para um lugar onde Jesus chamou de paraíso, que não é a vida eterna ainda. Esse estado de graça que Jesus chama, é o lugar onde a graça de Deus vai completar em nós o que falta para a santidade. E se você morreu hoje, você vai para o céu ou não? Porque Jesus diz assim, quem crê não será condenado. Veja o capítulo 3 de São João lá, versículo 18. Quem crê não será condenado. Mas a Bíblia também diz que só os santos vão habitar com Deus. Quando Jesus disse para aquele ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso, ele vai para um lugar onde a graça de Deus vai completar nele o que falta para a santidade. É o que a igreja chama de purgatório. Purgare, do latim purificar-se. É claro que tem que ter esse estágio intermediário. No paraíso existe tristeza? Não. Existe dor? Não. Existe só graça, só bênção. Purgatório significa lugar de purificação, lugar de graça. A graça de Deus vai completando em nós o que falta para a santidade. Oh, bênção maravilhosa. Aqueles que você amou muito aqui na terra, está no lugar maravilhoso, filho. Eu vou encerrando aqui dizendo para você a história do rico e do Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias ele banqueteava-se, regalava. Havia também um mendigo, o nome de Lázaro, todo coberto de chagas. Ele estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber as suas chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos no seio de Abraão. Foi para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele vê Abraão, que já havia morrido há muito tempo. Por que ele vê Abraão? Porque Abraão estava na glória. E Lázaro, que era aquele homem mendigo que pedia esmola e ele não dava nem esmola, o miserável. Gritou então: pai Abraão, compadece-te de mim, manda Lázaro molhar com água a ponta do dedo, a fim de me refrescar a língua, pois eu estou cruelmente atormentado nesse lugar de chama. Abraão, porém, replicou: filho, lembra que recebestes teus bens em vida, e Lázaro só males. Por isso agora aqui é consolado, mas tu está no tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo. Aqueles que morrem no pecado, aqueles que negam a Deus, a Bíblia diz que vão para o inferno. Infelizmente essa é a verdade. Por isso que eu digo que a gente tem que aqui na terra procurar converter a nossa família. Aí no versículo 27 o rico diz: rogo então, pai, que mande Lázaro ir na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para lhe testemunhar que não aconteça deles virem para esse lugar de tormento. Gente, olha aqui para mim. O rico que já tinha morrido está intercedendo pelos seus. Então quer dizer que aqueles que morrem podem olhar pelos seus. Deve ter muita gente boa que já morreu. Se até esse rico avarento podia olhar pela família, eu fico imaginando aqueles que você amou aqui na terra, que tinham um coração bom, o quanto que ele lembra de você aqui. E às vezes eu digo, que injustiça, né? Lembram tanto de vocês, e talvez você nunca ofereceu uma missa para ele. No dia 2 de novembro nem vai lembrar de ir lá no túmulo. Não é injusto isso? É injusto, sim. E aí, gente, eu fecho aqui, porque muitos dizem assim: padre, mas os mortos podem voltar. A Bíblia diz assim: se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Quer dizer, os mortos não podem vir. Eles podem sim interceder por nós, como o rico intercede pela família. Agora põe a mão no teu coração, fecha teus olhos, e eu quero que você lembre-se de alguém que já partiu da tua vida e que deixou tanta saudade aí. Obrigado por cada intenção. Tem gente aqui, olha, que há muito tempo não recebi uma missa, e você está lembrando dessa pessoa. Louvado seja Deus por isso.
Obrigado, Senhor.